Olá! Hoje vamos dar uma olhada na vida de Philip Schaff, uma figura assim bem interessante do século XIX. Ele nasceu na Suíça, estudou na Alemanha, mas deixou uma marca profunda mesmo foi nos Estados Unidos como teólogo, historiador, um construtor de pontes, né? Exatamente. Um mediador entre culturas e ideias. Isso, e a gente tem aqui uns trechos biográficos para explorar essa trajetória. Queremos focar nas contribuições dele, tipo a história da igreja cristã, o trabalho na tradução da Bíblia, o esforço pela unidade cristã. Entender por que ele ainda é relevante. Para começar, Philip Schaff nasceu em Chur, na Suíça, 1819. A infância não foi fácil, ele ficou órfão de pai, viveu em orfanato. Uma história de superação desde cedo, né? Pois é. Mas ele era brilhante academicamente. Conseguiu ir para a Alemanha, estudou em lugares de peso como Tübingen, Halle, Berlim, teve aulas com gente como Neander, um grande historiador da igreja. Como essa formação alemã toda impactou ele? Ah, foi fundamental. Totalmente. Ele bebeu de várias fontes ali na Alemanha. Teologia histórica com Niender, o pietismo, que valoriza mais a experiência pessoal, sabe? E também os métodos histórico-críticos que estavam, assim, bombando na época. Hum, Essa mistura deu a ele uma base muito sólida e, mais importante, preparou ele de um jeito único para fazer essa conexão, essa ponte que você mencionou, entre o pensamento alemão, mais acadêmico talvez, e a tradição religiosa americana, mais prática, que ele encontraria depois. E essa ponte começou a ser construída rapidinho, né? Em 1843, ele se muda para os Estados Unidos, para Merksburg, na Pensilvânia. Foi ensinar no seminário da Igreja Reformada Alemã. Isso. E lá, junto com o John Williamson Nevin, ele ajudou a criar a chamada Teologia de Mercersburg. Que tinha uma ênfase forte na história da igreja, na vida sacramental. Mas a chegada dele não foi, digamos, tranquila, deu o que falar. Ah, sim, a controvérsia. Exato. Uma palestra em 1844, O Princípio do Protestantismo. Nossa, gerou um rebuliço. Acusaram ele de heresia. É, porque ele mostrou um certo apreço por elementos da Igreja Católica medieval e também pelo movimento de Oxford, lá na Inglaterra. Coisas que, para muitos protestantes da época, era quase impensável. Quase um traidor do movimento, né? Mas ele foi absolvido no fim. E enquanto rolava essa briga teológica, ele estava lá na prática. Sim, ele não ficava só na teoria. Não mesmo. Incentivou o uso do inglês nas igrejas de imigrantes alemães para integrar melhor, né? Editou o Catecismo de Heidelberg, ajudou a criar novas liturgias, inários. E o fascinante nesse episódio todo de Mercersburg é como ele já mostrava ali, logo no início, duas marcas registradas dele. Primeiro, essa visão histórica super ampla, buscando valor até em tradições vistas como opostas. Certo. E segundo, essa veia ecumênica, essa busca por pontos em comum, por unidade. E as ações práticas, como a língua, a liturgia, mostram que ele também queria fortalecer a identidade da denominação dele ali nos Estados Unidos, mas sempre com um olho no quadro maior, na Igreja Universal. Interessante. E depois de Mercersburg, a produção dele, digamos, deslanchou de vez, né? É aqui que fica realmente interessante. Com certeza. As grandes obras começam a surgir. Ele publicou a História da Igreja Apostólica e aí começou o projeto da vida dele, a monumental História da Igreja Cristã, em vários volumes. Virou referência nos Estados Unidos. Um trabalho gigantesco. Demais. Ele se mudou para Nova York e, em 1870, entrou para o Union Theological Seminary, onde deu aula até morrer. E não parou por aí. Foi peça central no Comitê Americano da Tradução da Bíblia, que deu origem à American Standard Version. Sim, um trabalho importantíssimo de tradução. E ainda liderou a edição daquela coleção enorme dos escritos dos pais da igreja, Nicenos e pós-Nicenos. Qual foi o impacto disso tudo na época? Foi imediato. Olha, sem dúvida. A história da igreja cristã e do Schaff mudou o jeito de estudar a história da igreja nos Estados Unidos. A abordagem dele era mais, como dizer, pictórica. Ele não queria só listar fatos, mas mostrar a história como um organismo vivo, sabe? Um desenvolvimento guiado pela providência divina. Bem diferente do que se fazia antes, imagino. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral, os projetos de tradução da Bíblia, dos pais da igreja e até a enciclopédia Schaff Herzog foi um esforço imenso para tornar acessível em inglês
um conhecimento que antes era muito restrito. Ele meio que democratizou a erudição teológica e histórica. Faz sentido. E essa visão ampla da história parece que alimentou o engajamento dele pela unidade cristã, né? Totalmente ligado. Ele era super ativo na Aliança Evangélica, ajudou a organizar conferências internacionais, tipo aquela de Nova York em 1873. Chegou aí até a Rússia para defender liberdade religiosa. Uma figura global, realmente. E ele tinha esperança numa futura reunificação com a Igreja Católica, embora visse a questão da infalibilidade papal, que tinha sido declarada há pouco tempo, como um problemão. Um obstáculo gigante, claro. Mas mostra a amplitude da visão dele. Sim, e em 1888 ele fundou a Sociedade Americana de História da Igreja, a ASC, que existe até hoje. Então, o que tudo isso significa, né? Se a gente olhar para o todo, o ecumenismo é o fio condutor da vida e obra dele. O livro Os Credos da Cristandade, de 77, que compara as confissões de fé, é uma ferramenta clara para isso, para o diálogo. Um trabalho de comparação mesmo. Exato. O legado dele está aí, nos livros, na ASC, que inclusive tem um prêmio com o nome dele, mas está principalmente na forma como ele moldou os estudos religiosos nos Estados Unidos, incentivando essa abordagem histórica, comparativa, ecumênica. Ele faleceu em 1893, deixando essa marca forte. Bom, resumindo então nossa conversa, o Philip Schaff aparece como essa figura múltipla, historiador de primeira, teólogo engajado, mediador cultural entre Europa e América e, talvez o mais marcante, um defensor incansável do diálogo e da unidade cristã. O trabalho dele realmente pavimentou caminhos importantes para o estudo da religião nos Estados Unidos. Com certeza. E com base no que a gente viu, fica uma provocação para quem nos ouve pensar um pouco. Considerando essa paixão do Schaff pela unidade, que vinha do estudo profundo das diferentes tradições e da história, como será que a abordagem dele ao diálogo, aquela que buscava pontos comuns, mas sem fingir que não existiam diferenças, poderia talvez inspirar os debates de hoje sobre fé, identidade, num mundo que, convenhamos, continua tão dividido, né?